Como vocês estão? No último culto, na última ministração, nós falamos sobre um tempo oportuno, dando continuidade em tudo aquilo que nós construímos no decorrer desses últimos meses, tentando trazer clareza, buscando em Deus enxergar e contemplar esses dias segundo a ótica do Senhor. A palavra de Deus diz que nós deveríamos buscá-lo de tal maneira, meditar, discernir, para que venhamos a alcançar um coração sábio, conforme ele diz: ensina-nos a contar os nossos dias, para que venhamos a encontrar, a ter um coração sábio. O livro de Tiago também diz que todo aquele que pede sabedoria, ele recebe. Nunca se fez tão necessário buscar ao Senhor pedindo sabedoria, pedindo discernimento de espírito, buscando os melhores dons para poder estar firme diante desses dias, para poder estar firmado nele diante desses dias, para poder contemplar, descansar e também ser resposta dele para outros. Tão necessário quanto nos alimentarmos dele, tão necessário quanto nós bebermos e comermos o seu corpo, conforme foi dito na última ministração, é necessário também que nós venhamos a ser aqueles que seremos a resposta de Jesus, a extensão do seu ministério. Nós discorremos sobre aquilo que é conhecido como a parábola do filho pródigo. Mostramos para vocês, através da Escritura, que a parábola não é sobre o filho pródigo. É sobre um pai amoroso, sobre um pai gracioso, sobre um pai misericordioso, que estava esperando o filho que se rebelou, o filho que o tratou como morto, o filho que disse: eu quero tudo aquilo que você tem, mas não quero a sua presença, não quero a sua companhia, não quero estar debaixo do seu governo. Assim como um filho que ficou, mas não desfrutava do coração do pai, porque era um legalista. Encerramos trazendo clareza sobre aquilo que nós entendemos ser uma das últimas fases da igreja, onde o Senhor diz que aquela igreja que tinha de tudo aos seus olhos, que tinha riqueza, que tinha bens, que nada sentia falta, mas aos olhos do Senhor estava como pobre, cega e nua. E ele a aconselhou que viesse encontrar nele um lugar de arrependimento, e assim também que viesse comprar dele ouro provado pelo fogo, que pudesse comprar nele vestes brancas, e que pudesse pedir a ele, desejar a ele, clamar para que ele viesse a ungir os nossos olhos, para que nós venhamos a poder enxergar como ele enxerga, a corresponder segundo a ótica de Cristo. Para isso, tão necessário é discernir o corpo. Eu quero continuar entendendo, te ensinando, te motivando a ver como este tempo, como um tempo oportuno, um tempo preciso, um tempo onde nós temos a oportunidade de encontrar um lugar de arrependimento, mas também temos a oportunidade de estar sensível a ouvir a voz do Senhor e comunicar o amor dele a muitos que estão perdidos em seus medos, muitos que estão perdidos em seus traumas, muitos que estão sem esperança diante desses dias que são chamados de dias maus. Por isso eu quero recorrer mais uma vez à Escritura e pedir que você venha abrir a sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2. A carta a qual o Senhor se refere à igreja de Éfeso. Apocalipse capítulo 2, no versículo 1 diz assim:
Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem às suas destras as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentiroso. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando senão, brevemente virei a ti, e tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Somente até aqui. Eu sei, é o ponto de partida. Jesus sabe, meu irmão. Jesus sabe o quanto você chora na presença dele. Jesus sabe o quanto você tem se derramado diante dele em oração, em adoração e súplicas. O Senhor sabe o quanto você tem se dedicado a meditar sobre a palavra dele, sobre ele mesmo, que ele é o Verbo encarnado. Ele sabe as tuas obras, ele sabe sobre o seu trabalho, ele sabe sobre a sua paciência, sabe também a sua diligência, o zelo que você tem para com a sua obra. Quando ele diz que confrontaste os falsos apóstolos, ele reconhece, ele vê, ele sabe, mas diante desse cenário ele sabe também que você, que talvez esteja escutando essa mensagem, deixou o primeiro amor. Como ele sabe? Ele é aquele que esquadrinha, que sonda os nossos corações. Ele é aquele que está conosco por todos os dias da nossa vida até a consumação do século. Ele é aquele que tudo pode, que tudo vê, que tudo sabe. Por isso o conselho dele é: lembra-te de onde caístes. Lembrar de onde caíste requer o quê? O autoexame. É o que eu tenho frisado esses dias, que eu tenho batido na mesma tecla há muito tempo, sobre a necessidade de cada um de nós examinarmos a nós mesmos. Mas examinar não segundo os nossos achismos, não segundo aquilo que nós pensamos, mas nos examinarmos à luz da própria palavra, à luz do Evangelho, à luz do próprio Cristo. Porque dentro deste conselho ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e volta às primeiras obras. Há uma construção neste conselho que ele nos dá. Primeiro ele chama a cada um de nós ao autoexame. Porque se nós formos com sinceridade, se nós formos rendidos a este lugar de autoexame, nós vamos encontrar a cooperação, a interação do Espírito Santo, que intercede por nós, mas ele intercede por nós em conformidade com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus diz no livro de Romanos, no capítulo 8, no versículo 27, que aquele que sonda e esquadrinha os corações intercede por nós, mas a intercessão dele é em conformidade com a vontade do Pai, é em conformidade com a Escritura. Então, obedecendo a este conselho dado por Jesus, ele fala: lembra-te, pois, de onde caíste. Existe um lugar, existe um tempo, não foi de repente, não é algo que você caiu hoje. Se você está caído hoje, se você olhar para trás, você vai perceber que a queda começou bem antes. Começou quando você abriu mão de dedicar-se à Escritura. Começou quando você abriu mão do seu tempo de devoção, de oração, de intercessão. Começou quando você começou a relativizar a palavra do Senhor, a dizer que não é bem mais assim, a andar segundo a sua própria luz, a andar segundo o seu próprio entendimento, a andar segundo a sua própria vontade. Então lembra-te, pois, onde caíste, e volta
Mas antes de voltar, Ele nos aconselha: arrependa-se. Arrependa-se e volte às primeiras práticas, às primeiras obras, ao primeiro amor, conforme muitos dizem. Porque o que eu tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. No livro Paulo escreve aos Coríntios, diz assim, que ainda que eu falasse a língua dos homens ou falasse a língua dos anjos e não tivesse amor, de nada seria, de nada valeria. Diz sobre todos os dons que foi concedido à igreja de Coríntios, que sem o amor, tudo aquilo não teria valor, não teria sentido. E aí ele arremata dizendo que o amor tudo pode, o amor tudo sofre, o amor tudo suporta. E este é o tempo ao qual o Senhor está nos convidando a voltar a Ele, na maneira a qual Ele planejou, a maneira a qual Ele estabeleceu. Volta às primeiras obras, arrependa-se. Não volte de qualquer jeito, meu irmão, não volte de qualquer jeito, minha irmã. Volta segundo o conselho do seu Senhor, volte segundo o conselho do seu Salvador, após se examinar. E quando nós dizemos sobre voltar, quando nós falamos sobre voltar, nós não estamos falando de voltar a um lugar físico. Eu não estou falando a você sobre voltar a fazer algo. Eu não estou falando para você sobre voltar a congregar de uma maneira diferente, a participar na obra da igreja física, da igreja visível de maneira diferente. Não, eu estou falando para você voltar ao lugar que você já tinha encontrado no Senhor, um lugar de delícia, um lugar de prazer, um lugar de gozo, um lugar de alegria, um lugar de paz, um lugar de esperança. Quando nós olhamos o elogio de Jesus, quando nós olhamos o que Ele está falando, que conhece as nossas obras, que conhece aquilo que estamos fazendo, que conhece a nossa dedicação em coisas boas, mas aí Ele lança uma vírgula, Ele coloca um senão, Ele coloca um porquê, um questionamento diante disso. Ele está dizendo para mim, Ele está dizendo para você, Ele está dizendo para nós: saia do piloto automático. Saia do piloto automático. Por estar no piloto automático, você dividiu a sua vida. Você, no piloto automático, separou um tempo a qual você entrega ao Senhor, fazendo aquilo que você acha que é a vontade dEle, fazendo aquilo que você acha que é agradável a Ele, fazendo aquilo a qual você aprendeu a fazer. Mas Ele examina a intenção do nosso coração, Ele examina a nossa motivação, Ele examina a nossa entrega, Ele examina o nosso querer diante daquilo que estamos fazendo. Deus não se deixa escarnecer, Deus não se deixa enganar. Eu gosto muito de prestar atenção nessas 7 cartas, a qual está em Apocalipse, que quase em todas o Senhor libera palavras afirmativas de elogio, e depois com a palavra de correção, conserto, seguido por um conselho, seguido por uma diretiva, seguido por assim, falar: se você abandonar os seus caminhos, se você abandonar a sua vontade e andar sobre mim, e andar segundo a minha vontade, você vai desfrutar de quem eu sou, e você vai andar no primeiro amor, e você vai andar segundo o meu querer, e você vai andar discernindo o tempo, o modo, as estações. Você não vai ser mais como um menino inconstante, levado por todo o vento de doutrina. Por isso que o conselho dele é: saia do piloto automático. Saia do piloto automático, meu irmão. Diante desses dias em que nós voltamos para dentro de casa, para alguns foi um tempo de alívio, para outros um tempo de confusão.
Muitos se perceberam perdidos dentro da sua própria casa. Muitos se perderam e se perceberam como estranhos diante da sua esposa, como estranho diante do seu esposo, como estranho diante dos seus filhos, como estranho diante da sua própria casa. Por isso que o tempo é oportuno. E o conselho, a diretiva do Senhor para hoje, em conformidade com tudo aquilo que nós estamos ministrando nos últimos cultos, nas últimas palavras, discernindo este tempo, discernindo que Cristo está às portas, que Cristo está voltando, que o nosso Senhor, que o nosso Salvador está pronto, está preparado, está prestes a vir buscar a sua igreja, a vir buscar o seu povo. Ele diz: lembra-te depois de onde caíste, arrependa-se e volte ao primeiro amor, e volte às primeiras obras. No Salmo 1, no verso 1 em diante, diz assim: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o prazer da lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto no tempo, as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação do justo, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho dos ímpios perecerá. Por conhecer o nosso caminho, por conhecer o nosso caminhar, por conhecer quem de fato somos, quando estamos sozinhos, o Senhor está dizendo: saia do piloto automático, encontre em mim um lugar de arrependimento e volte ao primeiro amor. E volte ao primeiro amor. Se lá você nunca esteve, vá ao primeiro amor. Como? Se examinando, deixando o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo, se rendendo a Ele, reconhecendo os seus pecados, reconhecendo as suas mazelas, se arrependendo dEle, pedindo perdão a Ele e se tornando uma nova criatura, onde está escrito que aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Meu irmão, se você já recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, você já não é mais uma velha criatura. Você vai ter que lutar contra o velho homem. Você vai ter que lutar contra a velha natureza. Mas você é nascido em Cristo Jesus. Você já é nascido em Cristo Jesus. A condenação que estava sobre você passou, porque tudo se fez novo. Ele pagou na cruz do Calvário a cédula que era contrária a mim, que era contrária a você. Na cruz do Calvário Ele perdoou os seus pecados, perdoou os meus pecados. Na cruz do Calvário Ele nos justificou, nos regenerou e nos santificou. Para quê? Para que viéssemos nós a andar em novidades de vida. Por isso que todas as vezes que nós estamos andando em conformidade a este século, porque por isso, em todas as vezes que nós estamos andando em conformidade com a nossa antiga natureza, nós estamos rejeitando a Jesus, nós estamos negando a Jesus em semelhança a Pedro, nós estamos rejeitando a luz que está sobre nós, nós estamos colocando a candeia debaixo da cama, escondendo a luz. Por isso que o salmista diz que bem-aventurado é o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém na roda, no caminho dos escarnecedores. Mas aqui no verso 2 ele diz: antes
tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite. Aquele que me ama é o que me obedece. Isso tem que ficar bem claro para mim, isso tem que ficar bem claro para você. Porque muitas vezes nós falamos que amamos o Senhor, cantamos extasiados para que venha o teu reino sobre nós, mas esquecemos de uma coisa tão simples que não precisa de interpretação. É Ele dizendo: aquele que me ama é o que me obedece. Aquele que me ama é o que me obedece. E todas as vezes que eu estou andando conscientemente em desobediência, eu estou fazendo conforme está no livro de Apocalipse. Mas Ele está dizendo para mim, está dizendo para você: eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Eu tenho contra ti que você já não anda mais em obediência. Eu tenho contra ti que você não anda conforme diz a Escritura, porque para andar conforme diz a Escritura, você tem que meditar nela de dia e de noite. Não é ler essa palavra, não é ler sobre o Evangelho, não é saber sobre Jesus, é meditar, é confrontar as suas ações com aquilo que está escrito a seu respeito. É confrontar o meu viver diário com aquilo ao qual o Senhor me habilitou para andar em novidade de vida. É confrontar as minhas ações, as minhas reações, as minhas atitudes, o meu comportamento, a minha conduta diante das Escrituras. Porque como eu posso conhecer aquele a qual eu estou longe? Porque como eu posso conhecer aquele a qual eu não dedico tempo para estar perto? Como eu posso conhecer alguém ao qual eu não faço questão de estar junto? Mentimos para nós mesmos quando dizemos que amamos ao Senhor, mas não dedicamos um tempo de qualidade à sua palavra. Mentimos a nós mesmos quando dizemos que amamos o Senhor, mas não dedicamos um tempo de qualidade à oração. Mentimos a nós mesmos quando falamos que amamos o Senhor, mas não nos dedicamos à comunhão do santo, ao partir do pão. Mentimos a nós mesmos quando dizemos que amamos o Senhor, mas não discernimos o seu corpo. Mentimos a nós mesmos quando falamos que amamos o Senhor, mas não amamos a nossa esposa através do Senhor. Não amamos o nosso filho através do Senhor. Não amamos a nossa família através do Senhor. Não amamos o nosso Senhor através do Senhor. Porque podemos amar o Senhor amando a nossa esposa, servindo a nossa esposa, nos dedicando à nossa esposa. Podemos amar ao Senhor amando os nossos maridos, os nossos filhos, os nossos irmãos. Podemos amar ao Senhor através da prática de boas obras, não tendo as boas obras para demonstrar amor para Ele. É porque nós o amamos, nós praticamos boas obras, nós vivemos segundo as boas obras a qual Ele preparou para nós. Por isso que o conselho é: bem-aventurado aquele que medita nessa lei de dia e de noite. Meditar vai muito mais além de ler, é você examinar o seu coração segundo aquilo que está escrito. É você medir, aferir as suas ações, o seu comportamento, a sua conduta à luz das Escrituras. E aí sim, quando você compreender isso, você vai querer conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. O tempo é oportuno. Por que o tempo é oportuno? Porque ainda há esperança para mim, porque ainda há esperança para você, porque ainda há esperança para nós. O que nos falta é voltar ao primeiro amor, é voltar a ler, é voltar a meditar, é voltar a ter comunhão com essa palavra,
Se é que um dia você já teve, se é que um dia você já encontrou um lugar de prazer. Porque quando ele fala, aquele que tem o seu prazer nessa lei, é mais do que feliz. Não é aquele que lê, aquele que tem prazer na lei do Senhor, aquele que tem prazer nos seus mandamentos, aquele que tem prazer nos seus estatutos. Isso revela o quão rendido nós estamos ao Senhor, o quão rendido nós estamos à sua vontade, o quão rendido nós estamos à sua soberania, ao seu governo. E este que medita nessa lei de dia e de noite, anseia pela volta de Cristo. E este que medita nessa lei de dia e de noite, consegue discernir o tempo, consegue discernir as estações, está sim sofrendo por estar debaixo do sol, tudo aquilo que os demais estão sofrendo, mas está em paz, desfruta da paz que excede todo entendimento. É aquele que não está buscando algo apenas para se alimentar, mas que é provisão para outros, que é a resposta de Deus para outros. É aquele que está se envolvendo com a causa do órfão, da viúva, é aquele que está se envolvendo com aquele que estão caindo à sua direita, com a sua esquerda, porque entendeu, se o Senhor te colocou, te permitiu, te sustentou de pé para que você seja mão para o seu irmão, para que você seja mão para a sua irmã, para que você seja resposta de Deus para este tempo. Nós estamos prestes a voltar às reuniões presenciais, mas como nós vamos voltar? Este tempo vai passar, mas como nós estaremos ao final deste tempo? Até quando vamos permitir estar em um estado de desatenção, em um estado de distração, em um estado de conformidade a este século? Até quando vamos nos permitir ser indiferente à vontade do Senhor? Por isso hoje ele diz contra ti, eu tenho algo. Você deixou o primeiro amor, o perfeito amor. Você abandonou aquilo que você jamais deveria abandonar. Por isso, volte, mas volte depressa para mim. Porque está escrito que Deus é amor. Deus é amor. Deus não tem amor, Deus é amor. Então quando o Senhor diz que deixaste o primeiro amor, Ele está dizendo de uma maneira subliminar que nós deixamos ao próprio Senhor para andarmos segundo a nossa própria vontade, mesmo fazendo coisas boas. Por isso há muitas desesperanças no meio cristão. Por isso há muito adultério em nosso meio. Por isso há muitos casais separados debaixo de um mesmo teto. Por isso a pornografia tem ganhado espaço em nosso meio. Por isso homens e mulheres estão deixando a comunhão com seu esposo, com a sua esposa, para ter comunhão com a internet, com o Facebook, com o Instagram. Dedicamos tempo de qualidade ao Instagram, dedicamos tempo de qualidade ao Facebook, dedicamos tempo de qualidade à televisão, mas não dedicamos tempo de qualidade ao Senhor e muitas vezes aos nossos. Eu tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Este é o diagnóstico. Mas eu tenho um remédio para isso, meu irmão. Eu tenho um remédio para isso, minha irmã, diz o Senhor. Compre de mim ouro provado como pelo fogo. Compre de mim vestes brancas. Peça para que eu venha ungir os seus olhos. Lembra-te de onde caíste, recorra ao Espírito Santo, que Ele vai te conduzir, interceder por você, interagir com você em conformidade com a vontade do Pai. Se arrepende e volte para mim na plenitude, de maneira
íntegra, de maneira inteira. Volte para mim, meu irmão. O Senhor, Ele nos sonda. O Senhor, Ele nos conhece. Ele conhece o nosso caminhar. Não há nada que nós possamos esconder diante da face do Senhor. Por isso, pare de relutar. Por isso, pare de lutar contra si mesmo. A única militância que você deve ter é a militância do seu espírito contra a sua carne. Mas se você tem alimentado mais a vontade da sua carne, os desejos da sua carne, as concupiscências da sua carne, como você espera que o seu espírito vai se sobressair? É um tempo de cura, é um tempo de transformação, é um tempo de recomeço, é um tempo de renovação, é um tempo de uma nova chance que o Senhor nos dá todos os dias, porque as suas misericórdias se renovam. Mas principalmente, meu irmão, é um tempo de nós encontrarmos um lugar de integridade no Senhor, de constância do Senhor. Não só no tempo que estamos no culto público, mas desde o primeiro passo que nós damos no dia. É examinar tudo à luz do Senhor. Mas para isso eu preciso conhecê-lo, e para conhecê-lo eu preciso meditar na sua lei de dia e de noite, para encontrar um lugar de prazer, para encontrar um lugar de delícias, porque você precisa substituir esse prazer mundano, esse prazer pecaminoso, a qual você tem encontrado como fuga, pelo prazer de meditar na lei do Senhor. Muitos que vão à masturbação, muitos que vão à pornografia, muitos que se entregam à frieza dos relacionamentos virtuais, é porque não estão desfrutando do prazer de estar diante do Senhor. O Senhor nos convida para um lugar de intimidade. O Senhor nos convida para um lugar de prazer. O Senhor nos convida para um lugar de delícias. Se renda, meu irmão. Se renda, clame ao Senhor dizendo: Senhor, eu preciso de Ti. Eu não estou conseguindo sozinho. Diante de Ti estão os meus pecados. Arranca, Senhor, não apenas me perdoa, não apenas perdoa os meus pecados, não apenas perdoa as minhas transgressões, mas arranca de mim a minha iniquidade. Se você pedir, meu irmão, você vai encontrar este lugar no Senhor. Ele vai fazer, porque você vai estar orando, você vai estar chorando, você vai estar clamando segundo a vontade dEle. Volte seus olhos para Ele, sem engano, sem manipulação, sem estar acostumado a fazer algo que não diz respeito a você mais. Você vai aos cultos, você canta, você lê, mas você não se torna parte. E o Senhor está te chamando para mais perto. Ele está te convidando para um novo tempo, para uma nova estação. Mesmo que esse novo tempo, mesmo que essa nova estação diga respeito a você voltar a um lugar antigo nele. Somente aqueles que andarem em constância, meu irmão, no Senhor, vão conseguir dar respostas precisas a este tempo. Este tem sido o anseio do meu coração, por isso que quando eu falho, por isso que quando eu me encontro em pecado, eu volto quase que imediatamente ao Senhor. Eu não dou tempo para minha carne negociar com isso, dizendo: eu pequei, eu falhei, então agora eu tenho que ficar me punindo. Não. A minha punição já foi sobre Jesus. Não. O castigo que estava sobre Ele me alcançou, me trouxe a paz. Se pecou, meu irmão, seja rápido em se arrepender, seja rápido em confessar, seja rápido em abandonar. Examine o seu relacionamento conjugal, examine como está a sua vida devocional, examine como está o seu casamento, examine como está você diante do seu serviço, examine-se como você está diante da congregação, da comunhão dos santos, examine-se como você está diante dos seus irmãos, vê se há amor, vê se há vida no Espírito, vê se há a comunhão a qual o Senhor tem com o Pai e nos tem para com Ele. Sonda no Senhor,
e nos conhece, e vê se há em nós algum caminho mau, e nos esclareça e se revele a nós, para que nós possamos encontrar um lugar de cura, um lugar de conserto, Senhor. Essa, meu irmão, é a porção a qual o Senhor tem para entregar para você, para mim e para nós nesse dia. Um conselho suave, uma voz branda te chamando para mais perto. Um conselho suave, uma voz branda dizendo: eu tenho saudade de você. Um conselho suave, uma voz branda dizendo: ainda há tempo de você começar a construir sobre este fundamento chamado Jesus Cristo, obras que vão permanecer, obras de ouro, obras de pedras preciosas, obras de prata, que serão sim provadas pelo fogo, mas vão permanecer, e você receberá galardão para isso. Examine como você está construindo, se é madeira, se é palha, se é feno, porque esses não suportarão o fogo. O Senhor te convida para mais perto, meu irmão. Como? Encontrando um lugar de prazer na Escritura, encontrando um lugar de prazer na oração, encontrando um lugar de prazer na comunhão do santo, amando ao Senhor através do seu amor para com os seus. Ame o Senhor amando a sua esposa, ame o Senhor amando o seu esposo, ame o Senhor amando os seus irmãos, ame o Senhor servindo aqueles a qual o Senhor tem colocado diante do Senhor. Ame, volte à primeira obra, porque o amor tudo pode, o amor tudo suporta, o amor tudo vence. É um tempo de vitória, porque o Senhor já venceu, e Ele não apenas venceu, mas nos fez mais do que vencedores com Cristo Jesus. Feche seus olhos, meu irmão. Vamos louvar, vamos bendizer juntos ao nome do Senhor, ao nome santo, ao nome reto, ao nome justo, ao nome digno, ao nome que está acima de todos os outros nomes. Senhor, eu quero te louvar, eu quero bendizer o seu santo nome por essa palavra, por esse tempo de comunhão junto com meus irmãos, mesmo que de forma virtual, Senhor. Eu quero te louvar porque o Senhor tem se revelado a nós, constrangendo, mostrando, lançando luz sobre nós, revelando as nossas mazelas, revelando os nossos pecados, não para nos envergonhar, não para nos fazer cair, mas para que nós possamos reconhecer e dele se arrepender e andar em novidade de vida. Por isso nós damos glórias, nós damos aleluias, nós cantamos: louvado seja seu santo nome, bendito é o que veio em nome do Senhor. Por isso nós cantamos: Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus. Nós queremos encontrar um lugar de expressão em Ti, Senhor. Nós queremos encontrar dentro de nós mesmos o Seu Espírito Santo operando em nosso favor. Nós queremos encontrar em nós mesmos, Senhor, a cura que já foi liberada, a resposta que já foi dada, o abraço que já foi concedido, as consolações que já foram liberadas, que está dentro do Espírito, que está dentro do nosso corpo, que está dentro do corpo de Cristo, que faz parte do corpo de Cristo, porque no corpo de Cristo há provisão, porque no corpo de Cristo há tudo aquilo que nós precisamos, Senhor. Por isso nós vamos cantar que de nada temos falta, Senhor, que de nada temos falta, porque tudo está disponível para nós. O que nós precisamos é ter os nossos olhos ungidos, o que nós precisamos é que a cera dos nossos ouvidos seja removida, para que nós possamos, Pai, ser aqueles que têm ouvidos para ouvir. Vem, Senhor, e sara-nos, cura-nos, transforma-nos, Senhor, comissiona-nos, Senhor, para um tempo novo, comissiona-nos, Senhor, para desfrutarmos desse tempo oportuno, quer sejando nós curado, quer sejando nós o objeto de cura para outros, Senhor. Muito obrigado, Pai. Nós te louvamos e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus, Seu Filho amado, através da intercessão do Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Nós te louvamos, nós bendizemos o Teu santo nome e damos glórias a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém.